Água que pinga, corre e escorre. Água de rios, mares, cachoeiras e fontes. Água que brota, transborda. Fonte de vida que alimenta a terra de quem planta. Hoje nós vamos falar de um assunto de interesse mundial: água. E o Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas, é um país privilegiado em termos de recursos hídricos, pois possui 12% de toda a água que escoa na superfície do planeta. Porém, a distribuição é muito irregular. O tema é água e a gente tem que dar uma ideia da quantidade de água que tem no nosso planeta. A gente aprendeu na escola que 2/3 da superfície da Terra é composta de água e 1/3 de terra. Esses 2/3 têm um volume aproximado de 1.230 bilhões de quilômetros cúbicos d'água. O nosso planeta poderia ser chamado planeta água, porque tem muita água. Só que 97% desse volume são compostos pela água salgada, a água do mar, dos oceanos, né? Os 3% restantes são as águas doces do planeta. Só que 2,3% estão nas calotas polares. Não existe ainda tecnologias para se ir buscar essa água e fornecer para a população. Então, de fato, o que resta é menos de 1% da água doce para ser distribuído em 7 bilhões de pessoas, que é a quantidade populacional do nosso planeta. No Brasil, a distribuição da água é considerada irregular. O país é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em alguns casos, tem muita água numa região para poucos habitantes. O Brasil é um país riquíssimo em termos hídricos. Nós temos 12% da água que escoa superficialmente no planeta. Está aqui no nosso país. Só que nós temos um problema muito sério de distribuição dessa água. 97% da água brasileira está na região norte, na bacia amazônica. Uma região que tem pouca gente. Menos de 7% da população nacional. Então existe muita água numa região com pouca gente. 19% no Sudeste, 6% aproximadamente no Sul e no Nordeste brasileiro apenas 3%. 2/3 dos quais na bacia do Rio São Francisco. Não foi por outra razão que as autoridades fizeram a proposta da transposição do Rio São Francisco para ir atrás dessa água. Mas nunca ninguém fez a seguinte pergunta: o terço restante corresponde a volumes suficientes ao atendimento das demandas dos nordestinos? Na nossa maneira de entender, sim. Porque nós temos, no Nordeste brasileiro, cerca de 70 mil represas. Essas represas acumulam o maior potencial em regiões semiáridas do mundo. Potencial volumétrico acumulado nessas represas. São 37 bilhões de metros cúbicos d'água. Não existe semiárido no planeta que tenha algo parecido. E nós temos essa riqueza aqui no Nordeste brasileiro. E é essa água que precisa ser utilizada com muita parcimônia e distribuída para os habitantes nordestinos por meio de adução, uso de tubulações. Devido às características da geologia e do clima da região, isso tem uma influência importantíssima na distribuição de água em cada um dos estados do Nordeste. Para vocês terem uma ideia, o estado da Paraíba e de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, eles só têm a estrutura sedimentária no litoral. E aí existe abundância de água, sim, nessas regiões.
80% desses estados, a estrutura é cristalina. Aí é onde vem o problema. No estado do Ceará, por exemplo, é um estado que tem muita área de cristalino, mas é um estado que foi naturalmente beneficiado por existência de boqueirões, que são serras onde você, que passa um riacho entre elas, um rio entre elas, que você tem a possibilidade de fazer uma represa. O Ceará é riquíssimo em áreas que tem boqueirão. E o Ceará partiu para a construção de represas para abastecimento das populações. O Ceará tem metade da água do Nordeste. Cerca de 18 bilhões de metros cúbicos d'água, distribuídos em 8 mil represas. E o Ceará é o estado hoje que mais reivindica a transposição das águas do São Francisco. A transposição do Rio São Francisco é um assunto em discussão desde o século XIX. Em 2007, no governo do presidente Lula, o projeto teve início. Porém, até julho deste ano, apenas 70% das obras foram concluídas. Em agosto de 2004, a SBPC conseguiu reunir 40 dos principais expoentes da hidrologia nacional numa reunião em Recife para discutir transposição de água entre grandes bacias hidrográficas. Essa reunião foi até internacional, veio muita gente de Portugal e Espanha demonstrar a gente aqui, trazer para a gente experiências de transposições de bacias lá na Europa. E nessa reunião, os técnicos da SBPC estudaram em suas minúcias a questão do São Francisco, os volumes, a situação de degradação, etc. E já se identificou naquela época que o São Francisco tinha uma limitação, e uma limitação séria, para doar os seus volumes para o abastecimento das pessoas no Nordeste, num projeto dessa envergadura, do projeto da transposição. E os técnicos da SBPC, nessa reunião, fizeram uma proposta. Sabedores de que o São Francisco não tinha as condições devidas para o abastecimento do povo, fizeram uma proposta para, primeiro, se construir uma infraestrutura hídrica no setentrional nordestino, para ir buscar as águas que já existem na região. Para ir buscar as águas dessas represas, que temos aí 70 mil, né? E essa proposta teria que vir, essa infraestrutura teria que vir de jusante, ou seja, do setentrional, para montante, em direção à bacia do Rio São Francisco, que é a bacia exportadora de água. E, uma vez construída essa infraestrutura, se partiria para uma avaliação de necessidades e, dependendo dessa avaliação, se ir buscar ou não as águas do São Francisco. Então, o que se entendia isso já em 2004 é que o abastecimento das pessoas, o abastecimento principal, deveria ser oriundo dessas águas interiores do Nordeste. E a transposição do São Francisco estava sendo encarada já naquela época como um abastecimento complementar. A gente tem que ter uma ideia de como é que está a situação do São Francisco hoje, atualmente. É um rio que está completamente degradado. Já não tem matas ciliares, né? E a gente sabe que quando se retira a mata ciliar de um determinado rio, e principalmente o São Francisco, que é um rio de barranco, você retirando aquela vegetação às margens do rio, você vai provocar o desbarranqueamento e todo esse solo vai assorear o leito do rio. Outra coisa, 60% da bacia do São Francisco está numa geologia cristalina, onde seus tributários nessa região são temporários. Então veja, o São Francisco ele é hidrologicamente um rio pobre. Eu digo isso porque, se a gente fizer um comparativo com o que ocorre no rio Tocantins, por exemplo, que é um rio da bacia amazônica, o Tocantins
é um rio que pertence à bacia amazônica. Corre em cima de uma geologia sedimentária, não tem tributários temporários. O Rio São Francisco é diferente. Apesar de ter a mesma área de bacia do Rio Tocantins, são 640 mil quilômetros quadrados, 60% da bacia do Rio São Francisco tem geologia cristalina, onde os tributários deles são temporários. Por isso que eu digo que o Rio São Francisco é um rio pobre hidrologicamente falando. Ainda neste tema da transposição das águas, a Agência Nacional das Águas, ANA, tem um projeto considerado viável para reduzir o problema da irregularidade da água no Nordeste. Em dezembro de 2006, a ANA, a Agência Nacional de Águas, fez uma proposta, fez um projeto, uma proposta bem abrangente, para ir buscar as águas interiores do Nordeste. Essa proposta foi bem mais abrangente do que a proposta da transposição do São Francisco. A transposição do São Francisco visa o abastecimento de 12 milhões de pessoas. A proposta da ANA, o abastecimento de 34 milhões de pessoas em municípios até 5 mil habitantes. E pasmem, essa proposta custava, na época, menos da metade do que custava a transposição do São Francisco. Em 2004, a transposição do São Francisco custava 6,6 bilhões de reais para abastecer 12 milhões de pessoas. A proposta da ANA custava em 2004 3,3 bilhões de reais para abastecer um universo de 34 milhões de pessoas. Agora, uma coisa curiosa é que quando chegou o momento dessas propostas serem bancadas pelo PAC, venceu a proposta mais cara, o que a gente lamenta e lamenta muito. O São Francisco tem um potencial gerador de energia elétrica importantíssimo. A Chesf conseguiu utilizar todo o potencial gerador do rio, praticamente todo. A partir de 2005, a Chesf já não consegue mais gerar a energia que é necessária para o desenvolvimento da nossa região. Para vocês terem uma ideia, em 2010, o complexo da Chesf gerou 6 mil megawatts médios. A região necessitou de 8 mil megawatts médios. 2 mil megawatts médios já tiveram que vir de fora da região para dar conta das nossas demandas. Quer dizer, nós estamos no limite de uma coisa que aconteceu em 2001, que foi o ano em que nós tivemos que racionar a nossa energia por falta de água nos reservatórios. A gente tem que dizer isso. Existia alternativas para a gente resolver o problema com o Atlas Nordeste, esse programa da ANA, né, para ir atrás das águas interiores, e isso não foi feito. Mas eu acho que a quantidade de recursos que já foram colocados no projeto da transposição, eu estou achando que a gente tem que apostar que esse projeto saia, que seja concluído. Porque seria um atestado de muita incompetência deixar esse projeto, da forma que está hoje, se transformar num elefante branco. Em busca de alternativas para o reaproveitamento da água, alguns projetos se firmaram com retorno positivo no semiárido nordestino. Existe uma alternativa atualmente que eu reputo da maior importância. Existe uma instituição não governamental aqui no Nordeste chamada ASA Brasil. ASA Brasil significa Articulação do Semiárido, porque é uma instituição que congrega o trabalho de 600 outras ONGs que trabalham voltadas para a convivência com o semiárido. Então, é através desse trabalho da ASA Brasil
junto com o Ministério de Desenvolvimento Social, o SDS, eles desenvolveram um programa de construção de cisternas rurais de placa. A gente sabe que uma cisterna de 16 mil litros atualmente, ela abastece uma família de 5 pessoas durante os 8 meses sem chuvas na região. Água boa para beber e cozinhar, não pode ser para outro uso, porque senão ela entra em exaustão. Isso é possível porque se faz um cálculo de telhado, onde no metro quadrado de telhado, se cair uma chuva de 1 milímetro, você tem 1 litro d'água. E a região semiárida nordestina chove até 800 milímetros. Então isso é a garantia que você tem de água potável para essa população difusa. Então estaria resolvido o problema de distribuição de água para beber, que agora existe inclusive outra modalidade de cisterna, que é a cisterna produtiva. É uma cisterna que você leva para o campo, é uma cisterna que tem um maior volume, são 52 mil litros, que te permitem a produção de uma hortaliça, de uma fruteira, entendeu? E você ter aquele alimento próximo da sua casa. A tecnologia de primeira água é a cisterna de água de bebê, né? É uma cisterna de placas de 16 mil litros, é uma tecnologia simples, desenvolvida pelos agricultores, né? E nós nos apropriamos dessa tecnologia para propagar, né? Para que a gente pudesse universalizar, a partir do financiamento dos governos federal e estadual, a universalizar o acesso à água de beber, a água para beber e para cozinhar. Na época, quando a gente chegou aqui, eles tinham um pequeno açude, né? E onde a maioria das famílias, elas pegavam água, na época de lata mesmo, né? De jumento, vinham pegar nesse pequeno açude. E foi assim, tipo uma brincadeira, né? O menino do Iacê andava por aqui e eu sempre mostrava o quintal e falava para eles, se eu ganhasse uma cisterna dessa. Aí o neto falava, não, a senhora pode aguardar que a senhora vai ganhar. Aí, de repente, o sonho se tornou realidade, né? Sonhava muito em ter uma hortinha perto de casa, né? Pedia muito, vamos fazer, passava o tempo e nunca fazia. Antes da cisterna não dava pra gente fazer nada, né? Porque não tinha água suficiente, reservatório de água, né? Só tinha água do consumo. Quando chove, né, vem a água na grotinha, que é essa valazinha que tem acima dos decantadores. Aí entra no primeiro decantador, depois entra no segundo, do segundo é que passa para a cisterna. Aí depois da cisterna que a gente encana, vem na força da gravidade aqui para esse tamborzinho que a gente tem ali e agua as plantas. Ou então a gente puxa no motor, enche essa caixa e desce no gotejamento para as outras plantas grandes. Depois chegou as mudas, a gente plantou e tá aí. A gente já comeu, foi fruto. Uma outra coisa importante que se deve destacar é com relação ao que se é produzido a partir dessa segunda água. Essa produção ela é para a segurança alimentar da família. Só que é produzido um pouco mais do que isso. A família não consegue consumir tudo aquilo que é produzido no seu quintal produtivo. E aí foram criados espaços que a gente chama de Feira Agroecológica Solidária, aqui nos 3 municípios de Senador Pompeu, de Quixeramobim e de Quixadá. Uma vez por semana, em dias alternados, essas feiras acontecem nesses 3 municípios, onde é comercializado produtos exclusivos da agricultura familiar, produzida a partir desses quintais. Então isso é uma coisa interessante, importante para manter o homem no campo, com sua família, nesse período de estiagem. É uma estratégia extraordinária. A água potável é muito cara. Por isso, se soubermos usar de forma adequada, principalmente no meio urbano, muitos benefícios serão gerados. Já existem condomínios distribuídos aí no nosso país, onde eles já utilizam
as águas dos lavabos, das cozinhas, né? Eles canalizam essas águas para um determinado ponto, que passa num sistema de filtro de cascalhos e areias, etc., para separar os particulados, espumas, etc. Essa água depois é recalcada para um depósito, um reservatório nesses condomínios, para serem utilizadas na descarga dos sanitários. É você adequar uma água de menos qualidades para um fim mais nobre. Ao invés de você estar dando descarga no seu sanitário com água tratada, que é um bem natural caro, né? Você está fazendo com a água de reuso, né? Isso tem dado, assim, um significado muito grande, principalmente hoje na cidade de São Paulo, por exemplo, que passa por um momento delicado de falta d'água, né? Então, essa questão de você reutilizar um bem passa por um momento muito importante, principalmente nessas cidades onde estão com problemas e problemas sérios de abastecimento. Iniciativas para preservar e reaproveitar esse líquido tão fundamental para a nossa sobrevivência estão fazendo a diferença no semiárido nordestino. A Associação Caatinga é um desses exemplos. A Associação Caatinga, ela é uma instituição que foi fundada em outubro de 98 e a missão principal dela é a conservação de terras, florestas, água da Caatinga e todas as suas formas de vida. Então, é um objetivo central da instituição a questão do reflorestamento, da preservação ambiental. Então, a gente tem um projeto que se chama Projeto no Clima da Caatinga, que nós executamos desde 2011 aqui na Associação Caatinga. E esse projeto atua em 4 frentes principais. Todas elas visam a convivência harmônica com o semiárido, né, e a mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. As 4 frentes são conservação da Caatinga, né, recomposição florestal, tecnologias sustentáveis e educação ambiental. No quesito conservação, é objetivo do projeto e da instituição difundir uma categoria de unidade de conservação, que se chama RPPN, é Reserva Particular do Patrimônio Natural. Manter essa reserva envolve várias coisas, envolve educação ambiental nessa reserva, envolve a manutenção das estruturas físicas, envolve o monitoramento de fauna, envolve a fiscalização para combater e prevenir episódios de caça, etc. Tudo que está dentro do bojo das atividades de unidade de conservação. O bioma Caatinga ele ocupa cerca de 90% do território do estado do Ceará, né, e 10% do território do Brasil, e a gente tem estudos que mais de 50% da Caatinga do bioma já foi desmatado. Então é de suma importância que ações de conservação, de preservação desse bioma sejam efetivadas, sejam incentivadas. E o projeto no Clima da Caatinga tem essa vertente e a gente tem essa preocupação em estimular outras pessoas a entrar nessa caminhada rumo à preservação do bioma. No eixo de restauração florestal, nós trabalhamos com diagnósticos de áreas nas 4 microbacias de atuação, a nossa área geográfica de atuação do projeto no Clima da Caatinga, e nessas áreas são identificadas as áreas mais degradadas. Então, nessas áreas mais degradadas identificadas, principalmente nas áreas de APPs, áreas de preservação permanente próximas aos recursos hídricos, são iniciados os trabalhos de restauração dessas áreas com o plantio de espécies nativas da região, para tentar chegar ao ponto mais parecido, né, com o original. E as tecnologias sustentáveis, que nada mais são do que maneiras simples, de baixo custo e replicáveis de lidar com o ambiente semiárido, né? As tecnologias que a gente difunde principalmente são as cisternas de placas, que captam a água da chuva, né? Para que ela seja útil no período que é mais escassa, né?
o fogão ecoeficiente, que é um fogão que utiliza menos lenha, o forno solar, que é uma maneira de cozinhar que usa o recurso que nós temos, que é o mais abundante, que é o sol, a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas. O último eixo, não menos importante, trabalhado pelo projeto No Clima da Caatinga, é a educação ambiental, que é transversal a todos os outros eixos trabalhados no projeto. Ela vem para costurar, né, todas as ações do projeto, já que ela trabalha com os jovens, com as crianças, jovens e adultos e professores que passam a ser os replicadores, né, das ideias trabalhadas e disseminadas em todas as linhas do projeto. A educação ambiental funciona, né, no projeto No Clima da Caatinga através de cursos, capacitações, palestras, concursos de danças, concursos de fotos, né? Então todas as ações são voltadas para trazer conhecimento para as pessoas da importância da conservação do bioma Caatinga, né, que é o ambiente em que elas estão instaladas e muitas vezes tem desconhecimento total. Como desdobramento positivo do projeto No Clima da Caatinga, nós submetemos esse projeto a um edital e o título do projeto se chama Água Preservada, Garantindo a Segurança Hídrica nos Sertões de Crateús. Então a gente vai desenvolver uma série de ações para garantir a segurança hídrica em algumas comunidades onde a instituição atua. Né? Que ações são essas? A gente vai produzir mudas nativas da Caatinga para restaurar áreas degradadas, para recuperação de nascentes, e a gente vai também introduzir nas comunidades e na Reserva Natural Serra das Almas 5 sistemas de reuso de água, que a gente chama de bioágua. Então a gente vai reaproveitar a água cinza, a água que hoje ela é descartada, não tem nenhum reuso, e a gente vai fazer todo um sistema dentro da residência dessas famílias para que essa água seja reaproveitada e utilizada em quintais produtivos. Como resistir? Que ferramentas adotar? Que estratégias eu vou usar para suportar um período de seca tão longo? Para lidar com a escassez desse recurso que é a água? Se eu quiser a resposta para isso, eu preciso observar quem já venceu esse desafio. Quem já venceu esse desafio foi o bioma Caatinga, né? Essa formação evoluiu ao longo de milhões de anos para produzir um ecossistema totalmente adaptado a essa condição. Então, se eu olhar para o bioma Caatinga, eu vou perceber. Para eu suportar a seca, eu preciso acumular água. Tem plantas da Caatinga que acumulam água. Esse ensinamento a gente colhe lá. Acumular água na raiz, acumular água no caule, né? Eu tenho que arrumar um jeito de perder menos água. Perder menos água. Porque na Caatinga, as plantas também são condicionadas a isso. Tem folhas pequenas para que seja perdida menos água. Tem folhas que se converteram em espinhos para que seja perdida menos água. Então, onde eu vou colher o ensinamento para resistir durante esse período de seca? Segundo o relatório das Nações Unidas, ONU, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso a uma quantidade mínima de água potável, ou seja, água segura para o consumo humano. Outro dado preocupante: se os atuais meios de exploração dos recursos hídricos não forem revistos, 2/3 da população mundial vai passar sede até o ano de 2025. Para produzir alguns alimentos são necessários 1 quilo de açúcar, 1.500 litros. Uma fatia de pão, 40 litros. 1 quilo de queijo, 5.000 litros. 1 quilo de milho, 900 litros. Uma xícara de café, 140 litros. 1 litro de leite, 1.000 litros. 1 quilo de frango, 3.900 litros. Vamos repensar os nossos hábitos em relação ao uso adequado da água e fazer a nossa parte. E a água tem que ser considerada daqui para frente como uma questão de segurança nacional.